dia. Tudo bem, pessoal? Obrigado por vocês estarem presentes mais uma vez. Bom dia, professora Andréia. Bom dia, professor Leonardo. Professora Andréia, quer dar algum recado aí antes de... Gente, é o seguinte, vou olhar para lá, já para o pessoal já ficar ciente. Se eu ler alguma resposta repetida, ou se eu deixar de ler alguma, vocês me perdoem, porque está, vamos usar a palavra coloquial, está bombando, aqui, gente, bombando de resposta. E para mim é muito gratificante ser recepcionado desse jeito. Então a gente está organizando a medida que pode aqui, pode ser que eu repita algumas, pode ser que eu deixe de ler algumas, vocês vão me perdoar, né, gente? Não, mas é injustiça dizer que eles estão participando só nessa, né, professora? Porque na sua também, eles são bem estiveram muito presentes, mesmo com os problemas de sinal que começou a aparecer hoje. Então tá, pessoal, obrigado pela participação de vocês, a gente começa hoje mais uma correção de atividade, hoje de modo especial para mim, que estou retornando com vocês, né, tive ausente nas duas últimas aulas. Então a gente vai, nós tínhamos aqui algumas respostas sugeridas, eu não vou nem ler para a gente só entrar nas respostas de vocês nos polos, tá? Então vamos lá. Questão de número 1, ela diz o seguinte: de acordo com os conhecimentos construídos, exponha por qual motivo Durkheim via a educação como coercitiva. E antes de mais nada, a gente já passa para a professora para ser rápida, porque é muita coisa. Questão 1, vamos começar com Costa Marques, foi a primeira a enviar. O primeiro é o ser, é a aluna Ana Maria, tá? O primeiro é o ser individual, que se caracteriza pelos estados mentais de cada um, pelos aspectos de sua vida pessoal. O segundo é o ser social, voltado para os que compõem comportamentos relacionados à sociedade em que vivemos. Legal, tá? Que mais? Temos mais questão 1. A aluna Elane, do Polo de Costa Marques também. Questão 1, porque é um processo constante e ninguém tem como se esquivar dela. É imposta e não facultativa. Legal. Temos também do Polo Centro, a tutora enviou, a tutora Ana Paula, tá? É imposta às pessoas, independentemente de suas vontades, por serem capazes de reagir diante da ação educativa do cursista Daniel. Legal. Temos mais questão 1, temos do Jonas, coercitiva, quando imposta às pessoas, independentemente de suas vontades. É como nadar contrário à correnteza, incapazes de reagir diante da ação educativa. Legal. Pessoal, ótima contribuição de vocês aqui. Eu vou fazer a leitura para nós, né, cumprimos aqui a praxe que tem que ser cumprida. Então diz assim: a educação era imposta às pessoas independentemente de suas vontades, tá? Por serem incapazes de reagir diante da ação educativa. Então nós tínhamos um processo educacional no qual a educação em si ela era imposta, assim como os cursistas trouxeram, né? Então a forma, por isso que Durkheim diz que a educação ela era coercitiva. E a palavra coercitiva já quer dizer isso, né? Algo que é impositivo, algo que é imposto, algo que de certa forma é usado da força para ser feito, enfim. Então acho que é bem isso mesmo, tá? Não tem muito o que a gente falar dessa questão. Eu queria pontuar a participação da turma do Fundão, do Polo de Cujubim. Pessoal, tá vendo? O pessoal de Cujubim hoje, eles começaram na aula anterior se queixando que eles estavam com cinema, acho que é Cujubim, gente, vocês me corrigem se eu estiver errado aí. Diz que eles estavam com o cinema mudo lá, com o vídeo sem o áudio. Você está vendo? E participaram ativamente também na sua aula. Então a turma do Fundão, ela está presente aí com a gente. Resposta, obrigado tá? pela turma do Fundão estar participando com a gente então. Pessoal, Costa Marques também, né? Hoje Costa Marques na aula foi extraordinária e o pessoal continua sendo extraordinário com a participação de vocês. Obrigado pelo carinho aí de estar participando da aula e de estar colaborando com as contribuições de vocês, tá? O cursista Ivo também, ele deu também essa resposta, tá? Da questão número 1? Da questão 1, Ah, legal. É involuntária, independente da sua vontade. Aí já colocou que determina que o aluno frequente a escola. Ah, legal. Tá? Bacana. Então tá. Vamos lá para a questão de número 2, gente. Questão de número 2, ela diz o seguinte: segundo Durkheim, quais as condições para que haja educação, tá? Qual a sua opinião sobre esse pensamento? Então, para Durkheim, o que é necessário para que haja realmente a educação? O que nós temos de colaboração, professora? Ana Maria de Costa Marques. A primeira é que existia uma geração de pessoas adultas e uma outra de jovens. A segunda é que a ação educativa seja exercida pela geração mais velha sobre a mais jovem. Ok? Legal.
Espigão do Oeste aponta duas condições: que existe uma geração de pessoas adultas, como foi colocado, e uma outra de jovens, e a segunda, que a ação educativa seja exercida por uma geração mais velha sobre a jovem. Todavia, comungo do pensamento do autor, desde que a geração mais velha, detentora do maior conhecimento e experiência, não ignore os pré-conhecimentos, né, conhecimentos já adquiridos dos educandos. O aluno Givaldo deu essa resposta. Legal. Espigão do Oeste. Legal. Eu ia justamente entrar nesse campo de discussão, de reflexão do que o Givaldo traz, porque hoje a gente, se você for parar para pensar, com a evolução tecnológica, a ascensão do conhecimento na era da tecnologia, você percebe o movimento inverso. Hoje, quem ensina, por exemplo, um pai e uma mãe a usar o computador, a acessar a internet, a mexer no celular, não é mais o adulto, e sim o processo de maneira inversa, né? Então, eu concordo com o Durkheim quando ele diz que é necessário haver a intervenção adulta para a manutenção da educação daquele que é mais jovem. Contudo, todavia, na minha opinião, e eu concordo com o Givaldo quando ele traz esse elemento, é de considerar o conhecimento pré-existente a partir do ser que vai ser o agente, né, vai ser o alvo desse conhecimento, dessa troca de informação, do ato de educar. Então, eu acho que hoje o jovem, o adolescente, ele tem muito a contribuir, tá? Se ele for conduzido de maneira correta, eu acho que ele tem muito a contribuir, e esse processo, ele ser algo colaborativo, né, e não mais algo unilateral. Então, ele tende a ser algo colaborativo naquilo que é de domínio de quem é mais adulto, naquilo e quem é mais jovem acaba dominando. Exatamente. Mais. Então, acho que é bacana a gente refletir nesse formato, tá? A aluna Shirley, do Polo Centro, também, ela colocou a mesma questão, ela fez deu a mesma resposta, né? Então a gente tem que, eu estou pontuando as pessoas que deram as mesmas respostas, tá? Pra gente... Legal, sem problema. Então vamos lá, gente, aí, professora, você pode ficar à vontade para interferir e trazer algum posicionamento, alguma colaboração dos cursistas, tá? Então vamos lá. A resposta proposta aqui, a primeira é que exista uma geração de pessoas adultas, tá? E uma outra de jovens. Se você vai exercitar, se você vai fazer esse exercício, né? Esse movimento de educar é preciso ter quem fará a ação e quem receberá essa ação. E aí se fala, né, o texto traz que é necessária a existência dessas duas gerações, uma mais adulta e uma mais jovem, tá? A segunda condição fala que é a ação educativa, que a ação educativa seja exercida pela geração mais velha sobre a mais jovem. E aí eu trago novamente em foco, né? A discussão que nós acabamos de fazer sobre essa questão da importância de você adotar isso, mas não como algo engessado. Isso não pode, hoje, sobretudo, nos dias de hoje e nos próximos dias futuros aí, é algo que não pode ser mais engessado. Não pode ser uma coisa... Eu acho que o adulto sistematize as informações e os conhecimentos. Ele pode... A gente tem aqui uma gama de informações e conhecimentos na internet, TV, né? A gente tem pelo celular e o jovem vai recebendo informação. Eu acho que o adulto poderia organizar esse conhecimento, né? Trazer esse conhecimento para o ambiente de aprendizagem e organizá-lo. Né? A gente, vamos discutir isso, vamos discutir aquilo. Né? Porque o jovem tem muita informação e às vezes não sabe trabalhar isso com ela. Né? Então, qual é o método que você vai utilizar, qual a estratégia que você vai adotar, enfim. Né? Eu acho que o orientador mesmo que eu acho que é a figura do professor. Né? Às vezes a gente ignora o que o aluno já sabe. E muitas vezes a gente faz isso acaba que afastando o aluno da escola. Eu gosto muito, quando você fala do orientador, professor, eu gosto muito do termo facilitador. Que eu acho que cabe mais nesse processo, né? Porque hoje um aluno, se ele quer saber, por exemplo, de genética, de DNA, ele senta no computador e ele tem todas as informações que ele precisa para fazer. Então, não mais como antigamente, nós conversávamos sobre isso agora aqui nos bastidores, não mais como antigamente, em que o aluno não tinha acesso a determinadas tecnologias e que ele via a necessidade, ele enquanto ser humano, enquanto ser social, de estar num meio onde ele conviveria com outras pessoas como por exemplo a questão da escola, né? Ou talvez até um conteúdo de matemática, digamos, ele não assimilou como deveria na sala de aula. Ele pode acessar uma aula, né? E ele vai ver aquele mesmo conteúdo sendo exposto de diversas maneiras, até que ele vai achar uma que ele vai falar, opa, me identifiquei mais com essa forma de expor esse conteúdo, achei legal. Professor, vai chegar no dia assim, professor, eu vi uma aula ontem e aquilo que você me explicou que eu não consegui entender, eu vi que é isso aqui, o cálculo faz assim e tal. E agora nós estaremos cada vez mais comparados e cobrados. Cobrados, justamente. Eu acho que é esse processo que a gente precisa ter cautela
quando você for conduzir determinados tipos de conteúdo, tratar com o aluno, acho que o professor hoje, sobretudo, gente, é uma coisa que a gente conversava também, a escola ela parou no tempo. Parou. Dos muros para dentro, a escola é a mesma de 20, de 30 anos atrás, só que 20, 30 anos atrás, você não tinha a tecnologia que você tem hoje, e isso passou a ser uma constante, a evolução da tecnologia passou a ser uma constante que deve, na verdade, acho que o muro protege a escola. Se a gente for fazer uma analogia, o muro protege a escola desse movimento de forçar essa evolução, porque a escola, até hoje, muitas escolas, elas mantêm-se engessadas no seu processo de ensino-aprendizagem. E até o nosso comportamento não era tão monitorado, né? Hoje vocês podem estar tendo um tipo de reação, digamos, a portaria de uma escola ou a pessoa que está na secretaria recebendo uma pessoa, um pai, e ele pode estar sendo filmado. Filmado. Aquele comportamento, às vezes, errôneo, pode estar sendo filmado. Né? Então, a gente mudou muito o nosso comportamento, né? Aquela cautela que talvez não tínhamos antes, temos agora, né? Mudança de comportamento comportamento. Então, é isso, gente. Espero que na verdade, a reflexão que nós fazemos aqui na hora da correção das atividades é para ajudar vocês também a refletirem, a pensar e extrapolar um pouco do conceito que a aula traz para vocês, para que vocês possam tomar as conclusões, tirar as conclusões de vocês e, enfim, de certa forma, usar o conhecimento que vocês estão tendo aqui para intervir positivamente no espaço onde vocês trabalham aí, tá? Nós temos mais alguma coisa, professora? Da questão 2, Espigão do Oeste... Não, Givaldo, não li do Givaldo ainda, né? Não, acho que não. Espigão do Oeste aponta duas condições. Primeiro, que existe uma geração de pessoas adultas e outras de jovens, né? Que a ação educativa, como foi a nossa resposta. Sim. Não, ele já foi lida, né? Todavia, comum do pensamento, que a gente estava discutindo. Sim, né? foi. Comum do pensamento, então já a gente repetiu aqui. Questão 2... Acho que é isso, né? A questão 2 é isso. Então tá, vamos passar para a próxima. Qualquer coisa, se tiver mais alguma que vocês quiserem mandar, a professora me chama, a gente retorna na 2, tá? Vamos lá, questão de número 3. Diz o seguinte: de acordo com os conteúdos estudados, explique por que a educação deveria ter uma base comum e diversificada. Grifo aqui para destacar, tá? Comum e diversificada. E aí, qual é a contribuição que nós temos a respeito dessa questão, professora? Ana Maria de Costa Marques. Porque, apesar das diferenças entre as classes sociais, todas as crianças devem receber ideias e práticas que são valores do seu povo, de sua nação. Legal. Questão 3. É isso, eu vou lendo aqui, você procura com calma, tá? Então vamos lá, gente. Resposta. Todas as crianças devem receber ideias e práticas que são valores do seu povo, da sua nação, pois contém os conhecimentos que deveriam ser compartilhados por todos. Porém, num dado momento da vida, a educação deveria ser diferenciada porque os jovens devem ser preparados para assumir os seus papéis na sociedade segundo a classe social a qual pertencem. Na verdade, gente, eu acho que a definição ela cabe bem para nesse sentido de responder a pergunta e de responder o anseio que a pergunta traz. Só que hoje nós vemos um paradoxo dentro das escolas, né? Porque de um tempo para cá, a escola passa a ser um espaço não só de educação, de valoração, né, de ética, de moral do ser social, que começa a participar desse espaço, mas também ela passa a ser um instrumento de preparação desse ser social para o campo profissional. Sim. Então você vê que, por exemplo, quando fala de comum e diversificada, né? E aqui no final o texto, eu vou reler esse pedacinho final, porque os jovens devem ser preparados para assumir os seus papéis na sociedade segundo a classe social a qual pertencem. Eu acredito que isso está sofrendo uma mutação, isso. Na minha concepção, nós estamos num momento que eu diria até que é uma fronteira, né? Desse conceito para uma coisa mais ampla que isso. Com certeza. Que hoje, na verdade, para você dizer que você é preparado para assumir um papel de acordo com a sua classe social já não voga mais. Porque nós temos, por exemplo, um Joaquim Barbosa, que foi o ex-ministro de Justiça, que era pobre, que batalhou e hoje ele está numa classe social
sabe, totalmente diferente da qual ele nasceu. Eu acho que preparar o indivíduo para a sociedade. Se você vai se inserir na sua classe social de acordo com o que você vai desenvolver ao longo do seu... da sua vida, né? Da sua vida, né? Então, acho que a educação, ela vai muito além, né, de te incluir, de te limitar dentro de uma classe social a qual você nasceu, né? Não é que você nasceu num berço, né, de mais humilde, é que você vai permanecer lá. Então, acho que é esse movimento que nós precisamos fazer também. Lógico, isso trazendo uma reflexão em cima do termo tal, né, no sentido não amplo do termo, né, o sentido restrito do termo classe social. A gente pode entender isso também de uma forma mais ampla. Mas assim, o movimento que tem se feito hoje é realmente de se buscar a melhora. Não se engessar assim, né? Pois é, a educação ela deixa de ser, somente não é no sentido de minorizar, tá, gente? Mas assim, ela deixa de ser um instrumento que te prepara para conviver em sociedade, que te qualifica, que te permite saber ler, escrever, fazer cálculo, sabe? Essas coisas mais simples eu estou usando para exemplificar. Mas ela passa a ser um instrumento que vai te servir como um trampolim, inclusive na questão social de vida, né? Você deixa de ser uma pessoa simples como... Eu gosto do Joaquim Barbosa porque o exemplo dele para mim é fantástico. Você deixa de ser uma pessoa simples como o Joaquim Barbosa era, a partir do seu esforço, da sua luta, da sua batalha, da sua vontade de vencer na vida para ser algo maior e de uma relevância como ele foi para o Brasil há muito pouco tempo atrás. Então, acho que o principal de tudo isso é você querer ser mais para um bem maior. Acho que é esse o processo, o movimento que a gente faz. Tá? Eu queria pontuar aqui a participação da Leidiane, da Nova Mamoré, que é a aluna Jaqueline, na questão 3, ela disse o seguinte: significa que, apesar das diferenças de classes sociais, todas as crianças devem receber ideias e práticas que são valores do seu povo, né? Eu acredito que ela foi mais além, acho que eu acho que essa parte nós discutimos tanto a parte final, esquecemos essa, né? Não é porque você é de uma classe social economicamente falando mais confortável, de uma classe social mais baixa, que você vai ter distinção no conhecimento que te é oferecido, né? Eu acho que o conhecimento ele é único, independente se você é uma pessoa mais humilde, mais pobre, com poucas condições, ou uma pessoa de muita condição, né? Na verdade, ele deveria ser uniforme. Acho que é esse o movimento. Destacando que a Patrícia Lima, ela disse o seguinte, do Polo de Cujubim, ela disse que net caiu o tempo todo, por isso não enviei mais respostas de Cujubim. Então, o pessoal quer participar mais. Obrigada. Gente. Valeu, gente. Obrigadão, tá? Vamos passar para a quarta questão, então? Vamos lá. Questão de número 4. Segundo Durkheim, os homens devem ser preparados para refletir, para pensar, para serem os dirigentes do país, tá? Seja nas empresas, seja no governo. Enquanto outros devem ser educados para a ação, para a execução do trabalho manual e para a obediência. E para você, qual é o papel da educação nos tempos atuais? E nós conversávamos sobre isso há poucos instantes, né? E aí, pessoal, o que nós temos aí da questão de número 4? Costa Marques. Para mim, a educação é a porta para um futuro promissor. Pois se temos uma boa formação, uma boa educação e força de vontade para realizar todos os nossos desejos, tendo sempre muita vontade e amor, com certeza tudo que fizemos vai dar certo, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Tá? Ana Maria de Costa Marques. Legal. Então você vê que o fragmento desse texto de Durkheim, ele traz um contrassenso até, né? Ele diz que deve existir uma classe educada para atuar em empresas, na vida pública, inclusive na iniciativa pública, e um outro que deve ser conduzido para um processo de obediência, para um processo de execução da tarefa propriamente dita. E aí... Pode continuar. Não, pode falar, então. Que eu achei interessante, assim, que a gente está recebendo muitas... respostas dizendo que concorda com o Durkheim, e eu queria ler essa da Rayane de Nova Mamoré, que ela disse que não concorda. Ela disse que não concorda com esse pensamento de Durkheim, pois somos todos seres capazes. Existe sim pessoas que possuem mais conhecimentos do que outros, mas isso não significa que são superiores. A educação tem um papel importante para nos auxiliar a viver bem em sociedade,
para abrir nossa visão enquanto cidadãos, educadores. A educação nos torna seres críticos e nos estimula a buscar sempre evoluir e obter mais conhecimentos. Legal. Eu acho que o ápice da aula, gente, para mim, o topo, né? O momento chave é quando nós começamos a questionar. Seja o conhecimento verdadeiro ou não, seja ele correto ou não, é o momento no qual você se posiciona e diz, espera aí, eu acho que não é dessa forma. Então, Sim. Nós hoje estamos chegando novamente no ponto alfa aí da aula de hoje. Então, eu não vou, na verdade, eu não quero fazer um movimento de fazer com que vocês achem que é certo ou achem que é errado. O processo de conclusão, o exercício de conclusão, de reflexão e conclusão é de vocês. E ela se posicionou. Eu acho interessante quando... é o mais natural nós concordarmos com o autor, né? É muito mais simples né? Mais simples nós concordarmos com aquela pessoa o filósofo, o escritor, né, que escreveu livros, a gente concordar. E quando a pessoa discorda, eu acho interessante porque... Peraí, não é obrigado a ser assim, eu penso diferente. E quando a gente traz isso para informação aqui para nossa aula, fica mais interessante ainda. Fica mais interessante. Então, assim, gente, eu acho que nós temos que ter, para mim, um ponto primordial. Em que época Durkheim escrevia, qual era o contexto, qual era a lógica, qual era o método no qual era conduzido as coisas naquele momento, né? Eu acho que nós temos grandes filósofos, grandes pensadores na área de educação e que nós utilizamos deles até hoje que se aplicam muito bem, mas algumas coisas elas sofrem mudanças, é o que a gente acabava de falar há alguns minutos, né? E é com essas mudanças que nós temos que nos preocupar enquanto agentes da área de educação, que vocês estão nas escolas e é papel de vocês aí, é a obrigação de vocês, né? É a responsabilidade de vocês de transformar. De conduzir, de orientar, de colaborar para o crescimento intelectual das várias crianças que nós temos nas escolas do Estado hoje. Então, assim, é para vocês refletirem, é para vocês pensarem e com o conteúdo da aula levar de forma coerente o que vocês aprenderam, o que vocês entenderam no conteúdo para o trabalho, para o espaço de trabalho de vocês. Tá, gente? Temos contribuição do centro do Grupo dos Fundos. Manda lá, então, por favor. Cada um tem possibilidade de evoluir e aprimorar seus conhecimentos. Não somos predeterminados a grandes cargos ou trabalhos manuais. A educação dos tempos atuais deve oportunizar a todos a possibilidade de crescimento. Legal. Então é com essa mentalidade que eu gostaria que vocês ficassem no dia de hoje, para a conclusão da aula de hoje. Novamente nós pedimos desculpas para vocês se por acaso nós esquecemos alguma, que provavelmente nós esquecemos. Mas deixa eu só ler uma resposta da Elzimar. Ela diz legal. O seguinte, devemos repensar esse pensamento de Durkheim. Ele é de 1900, registro de sua morte em 1917. Devemos refletir sobre as oportunidades para a nossa atualidade e as possibilidades de evolução para que estão à margem, para aqueles que estão à margem e os marginalizados para o conhecimento. Quem falou? É a Elzimar. Elzimar, tutora de Ouro Preto. Elzimar, obrigado pela contribuição que você fez, que acaba... Na verdade, eu ia fazer uma fala, ela acabou trazendo a fala de conclusão da aula de hoje para mim. Então, por favor, repensem o conhecimento que vocês estão tendo e apliquem ele da melhor maneira possível nos espaços de trabalho, nas escolas onde vocês trabalham, de modo a contribuir para a evolução da garotada que está dia após dia sob responsabilidade de vocês. Gente, muito obrigado, professor André, obrigado obrigado, professor Leonardo, obrigado, gente, pela participação, assim, realmente agradece muito nossa aula, a gente fica bem animado quando... Pelo retorno caloroso aí. Caloroso. Gente, muito obrigado pela receptividade, pela participação de vocês e até a próxima aula.